Olá, guerreiros! Olá, guerreiras! Tudo bem? Professor Eduardo Galante para dar sequência no nosso curso. Vamos em busca de aprovação, vamos em busca de transformação de vidas, vamos em busca de notas. Eu quero isso de você. Não deixe jamais que os obstáculos sejam maiores do que os seus objetivos. Se hoje existem pessoas que não te apoiam, estas pessoas serão as mesmas que no futuro irão tê-los como exemplo. Então, simbora estudar, simbora transformar. Tá bom? Vocês estão aqui comigo, nós estamos estudando o Estatuto da Criança e do Adolescente, não na sua totalidade, mas especificamente naqueles artigos que estão previstos lá no nosso edital. Na nossa primeira aula, eu falei especificamente, então, dos artigos 103 a 105, o artigo 112, o artigo 121, e eu falei sobre internação, falei sobre medida socioeducativa e falei sobre ato infracional. Agora, gente, nós falaremos sobre situações bem específicas. Olha só, nós falaremos, então, sobre situações que, se ocorrerem, serão consideradas como crimes. Professor, o senhor está de brincadeira? Não estou, não. Contra crianças e adolescentes, por exemplo, previstos em outras leis, como por exemplo lá no Código Penal, mas aqui eu estou falando com base no ECA. No dia lá da nossa prova vai cair assim, com base no ECA, tal conduta é ou não é crime, e nós vamos saber se é ou não. Combinados? Vamos lá então? Simbora comigo, professor Eduardo Galante, nós estamos na segunda aula. Então agora eu vou estudar com você os artigos 228 a 21, e estudamos também aí diversos aspectos, até a mais. Falamos inclusive do artigo 2º, que sequer está no nosso edital. Mas era para você compreender o que é adolescente, o que é criança. Agora falaremos então sobre esta questão. Nós falaremos especificamente sobre os crimes em espécies, tá bom? Estes crimes estão previstos lá no artigo nos artigos 228 a que são consideradas como crimes para fins, então, de aplicação da legislação. Inicialmente, eu quero trazer para você a seguinte informação. Olha, os crimes que aqui estão, tá? Os crimes que estão previstos nesta lei aqui, tá? Então, a eles serão aplicadas aquelas normas que estão lá na parte geral do Código Penal. Então, aquela parte geral lá, aquelas regras gerais lá do Código Penal, se aplica aos crimes que nós falaremos aqui. E também aquelas normas do Código de Processo Penal. Então, ambas as normas, tanto do Código Penal como do Código de Processo Penal, terão vez e terão aplicação aqui no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E os crimes que aqui estão são crimes de ação penal pública incondicionada. Quer dizer que independe de representação da vítima ou dos seus responsáveis, independe da vítima querer ou não, ocorreram, meu amigo, saibam que o Estado vai atrás. Nós iremos atrás e iremos então apurar tudo o que ocorreu. Combinados? Então, normalmente o que cai em prova, professor? Eu já vi muitas vezes perguntarem isso aqui. Se os crimes que aqui estão são de ação pública incondicionada ou condicionada? Incondicionada, tá bom? Beleza. Agora, nós estudaremos uma parte que não é uma parte muito prazerosa de se estudar. Mas quem disse, gente, que, né, a aprovação não é feita de limites? Nós sabemos que para estudar, gente, não é fácil.
Nós sabemos disso. Mas, com muita força, com muita fé, nós iremos, então, superar estas dificuldades. Então, em que pese ser uma aula relativamente chata, eu compreendo, eu aceito esta sua colocação, mas é necessária. Muitos que não estudam esta parte chata, sabe o que ocorre? Fica fora do concurso. É simples assim, simples, simples. Se for chato e trouxer resultado, que seja então pleno, tá bom? Por que é chato, professor? Porque nós vamos falar, gente, de situações que ocorrem, tá bom? Vamos ao primeiro crime previsto, então, aí no nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Deixar, gente, o encarregado de serviço ou ainda o dirigente de estabelecimento de atendimento não cometa aí um crime, tá bom? Vamos avançar aqui. Professor, qual é a segunda conduta? Deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde. Opa, então aqui também eu já identifiquei. Não é qualquer pessoa, não. Aqui é o médico, o enfermeiro ou o dirigente. Então é um desses três aqui, ó. Se um desses três aqui deixar de fazer o quê, professor? Se um desses três aqui, ó, deixar, tá? Fazer o seguinte, identificar corretamente o neonato e a parturiente por ocasião do parto e deixar de referir ali, de fazer os exames, já era. Isso é crime. Sabe por quê? Não sei se vocês são muito jovens, né? Eu já sou um dinossauro, eu já tenho 46 anos. Na minha época, gente, era um
tal de passar no jornal notícias sobre criança que foi trocada na maternidade, criança que foi então substituída, tudo mais. Pois é, isso hoje em dia é praticamente impossível de acontecer. Por quê? Primeiro que existem diversos serviços, né, da tecnologia para isso. Segundo, nós temos aqui ainda, ó, a questão né, após ali, não sei qual foi o motivo da discussão, da briga, mas a mãe retirou ali, né, mediante agressão, a roupa da adolescente num shopping. Não pode fazer um negócio desse não, você tá doido? Pra que isso? É claro que nesse caso ali, né, evidentemente, deve ter sido levado para a autoridade e as medidas devem ter sido tomadas. E olha aqui, submeter então a constrangimento ou vexame, detenção de é que pode ser o alvo, autoridade competente. Então vamos ver aqui. Deixar a autoridade competente sem justa causa de ordenar a imediata liberação da criança ou adolescente, tão logo tenha conhecimento da ilegalidade da sua, né, da ilegalidade da apreensão. Gente, o detalhe é o seguinte, suponha-se que tenha sido feita a apreensão de um adolescente e depois se descobre que não foi ele, foi outro adolescente que cometeu o ato. Meu amigo, se não foi ele, solta logo. Dá imediatamente liberação, pois se ficar enrolando, já era. A pena não é muito agradável não, ó. De 6 meses a 2 anos.
Você deve ter reparado aqui comigo até agora, toda hora eu falo só detenção, preste atenção, detenção, detenção, não é isso? Detenção. Mais uma conduta, descumprir de maneira injustificada um prazo que foi fixado na lei em benefício do adolescente privado de liberdade. Gente, prazo na lei é para ser cumprido. Por exemplo, nós aprendemos que o prazo máximo de internação de um adolescente será de 3 anos. Não pode a autoridade querer deixá-lo 3 anos e 1 dia, 3 anos e 2. Se não cumprir os prazos que estão aqui no ECA, pena detenção de 6 meses a 2 anos. Professor, só tá brincadeira comigo? Não tô, não. Os prazos do ECA é para ser cumpridos. Cuidado você quando estiver aí na polícia, viu? Mais uma conduta, impedir ou embaraçar a ação de autoridade judiciária, membro do Conselho Tutelar ou representante do Ministério Público no exercício da função. Ah, ficou sabendo que um adolescente cometeu um ato infracional, ele foi para casa e aí então o Conselho Tutelar foi lá para falar com o adolescente. Aí tem aquele tipo de pai que passa a mão na cabeça. Não, aqui na minha casa ninguém entra, eu não vou deixar ninguém falar com meu filho, ele é inocente, e aí começa a atrapalhar o serviço do Conselho Tutelar. Cuidado! Você poderá, então, ser punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Eu vi uma vovó que foi punida porque ela escondia o produto, então, do crime lá, né, do ato infracional, do adolescente. E ainda escondia o adolescente. Gente, é grave demais. Isso aqui já, posso falar aqui assim um termo mais simples, sem qualquer juridiquês? Vocês me permitem? Isso aqui, gente, é roubar a criança. Isso aqui é quando a pessoa vai lá e furta, subtrai a criança ou adolescente. Agora é reclusão, tá bom? Olha, uma outra conduta criminosa é essa aqui, ó. Prometer ou efetivar a entrega de filho ou pupilo a terceiro mediante paga ou recompensa. Sabe aquela mãe que fala paga ou recompensa? Isso aí não pode. É gravíssimo, ok? Então, cuidado com isso aí, muito cuidado, pois do contrário você poderá se lascar todinho. Professor, olha, imagina o seguinte, e se alguém
para o exterior, sem cometer, gente, sem observar a lei. Sabe com o quê? Com o fim de obter lucro. O que eu vou fazer? É aquilo que eu falo, gente. É pegar a criança e mandar para o exterior, vender criança para o exterior. Já era. Então, se fez isso, reclusão de 4 a 6 anos e multa. Olha, e se fez isso com violência, com ameaça, com fraude, aí será de 6 a 8 anos. Que é produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, seja por qualquer meio, cena de sexo explícito ou de pornografia com criança ou adolescente. Meu amigo, agora nós estamos numa fase que são os crimes chamados de pedofilia aí, tá? São os crimes, então, envolvendo aí sexo com criança e adolescente. Quem produzir se você dirigiu, fotografou, filmou, registrou qualquer cena de sexo com criança, meu amigo, graças a Deus, você será preso e vai tomar de 4 a 8 anos em multa. É isso que merece. Eu até acho que a pena é pouco, deveria ser maior, que olha, é intolerável, viu? Como é que pode o ser humano chegar a este fim? Pegar aí então os anjinhos de Deus quem de qualquer maneira faça a intermediação e para que criança e adolescente possam participar dessas orgias aí, dessas coisas, deste sexo explícito, tá? Então você chega e fala assim com a menina, olha, a menina tem 12 anos, deixa eu falar uma coisa pra você. Posso garantir uma coisa para vocês, é mais comum do que imagina. Pessoa que faz isso aí vai tomar no lombo 4 a 8 anos. E eu repito, e deve de exercê-la. Imagina, gente, eu já vi um conselheiro tutelar cometer um crime desse. Você acredita num negócio desse? E olha que ele disse que ele tem que ter conduta ilibada. Eu falei, meu Deus do céu, como é que acontece uma coisa desse? Tá? Por exemplo, também, se o crime foi cometido prevalecendo de relações domésticas, é um bicho que inexplicável, viu? Olha,
É terrível saber disso aí. Mas prevalecer das relações de parentesco, não é isso? Então, até terceiro grau, é muito comum isso. Por adoção, tutor, curador, qualquer pessoa nestas situações aqui, ó, já era. Graças a Deus terá a pena aumentada em 1/3. Beleza, gente? Muito cuidado com isso aí então, tá? Professor, pública, se tiver relação doméstica, de coabitação ou se for parente, aumenta mais 1/3 no lombo do miserável para ele aprender. Pronto. Ou seja, ficou bem facinho. E vamos para mais uma conduta. Vender ou expor à venda fotografia. Agora cuidado aqui com esse núcleo, tá? Vender ou expor à venda. O que, professor? Expor, vender ou expor à venda, gente, fotografia, vídeo ou qualquer outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. Reclusão. Ó, caiu pornografia na nossa prova, tudo reclusão, viu? Tudo reclusão. Ah, professor, mas eu não fiz nada com a criança, eu não fiz nada, eu só estava vendendo filme onde tinha criança fazendo sexo. Vai, cão, que você vai tomar 4 anos de reclusão no seu lombo para você aprender. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou qualquer registro de criança fazendo sexo, prepara o lombo, arruma um bom advogado, porque você vai precisar. Beleza, gente? Tão chato assim, para que a gente pudesse, então, com isso, graças a Deus, aprender e, ao mesmo tempo, fazer com que a aula ficasse um pouco dinâmica. Às vezes é verdade, eu faço aqui algumas colocações que são necessárias e outras que são pessoais, mas que eu acredito que não deixe de ser verdade. Quem quer ser policial não pode aceitar uma coisa dessa. Quando eu falo que um camarada que comete um crime desse tem que ir para o inferno, tem que ir mesmo. E a gente que quer ser polícia, nós que somos polícia, nós não aceitaremos isso nunca. Não é verdade? Vou ficando por aqui. Um enorme beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula, gente. Tchau, tchau.